A gente vai conversar agora com a empresária Fernanda Becker, que vive em Tel Aviv, já aparece aqui na tela comigo. Fernanda, vou falar bom dia, porque para nós aqui no Brasil ainda é bom dia, imagino que aí já seja quase boa noite, né? Final do dia aí em Tel Aviv. Queria que você nos ajudasse justamente a trazer um pouco do lado da rotina de vocês nessas últimas horas. Comentava aqui na abertura do nosso jornal que o que tem de diferente que está acontecendo agora, para tentar simplificar até um pouco essa situação, é que antes os ataques eram pontuais, eles aconteciam. Mas nas últimas horas, nos últimos dias, a gente teve uma aceleração disso com ataques de ambos os lados. Como é que foram esses últimos dias por aí? Como é que isso tem modificado a rotina de vocês? Muito bem-vinda aqui, muito obrigada por conversar com a gente. Oi, Isabel, obrigada pela oportunidade. Foram momentos intensos, tensos. A gente realmente não esperava que isso fosse acontecer agora, principalmente porque tem um outro conflito acontecendo e, na verdade, a gente quer mesmo que acabe, que voltem os reféns, essa guerra acabe, ninguém aguenta mais. A gente quer vida normal, a gente quer paz, a gente não quer guerra. Então, essas últimas horas foram muito, muito difíceis. Vou dizer assim, um dia e meio, né? Porque a gente começou assustado 3 horas da manhã da noite anterior, com uma sirene, e aí você acorda 3 horas da manhã, não sabe o que está acontecendo, então a gente primeiro corre e depois tenta se informar de onde vem, porque pode vir de qualquer lugar, a gente nunca sabe de onde vem. E aí foi quando a gente foi informado que estava tendo um ataque preventivo no Irã, para ficar atento, que as coisas podiam ficar mais intensas. E ficamos atentos e o dia foi, assim, foi intenso porque esse final de semana ia ter a Parada Gay aqui, que é um evento imenso. Eu, como trabalho com cachorro, né, com pet services, eu ia trabalhar enquanto as pessoas iam se divertir, para mim estava ótimo. Então eu acabei perdendo todos esses trabalhos, né? Fiquei sem trabalho nenhum. Eu me senti em quarentena de novo, porque a orientação era não sair de casa ou, se não precisasse, ou ficar próximos de locais seguros. Então eu acabei ficando em casa, cancelando todos os meus planos. A gente foi fazer compras no mercado para comprar coisas essenciais, que foi orientado para nós. Eu tenho um mamado, né, que é um quarto de segurança dentro do meu apartamento. Então, pelo menos isso me deixou um pouco mais segura. Mas a gente também leu por aí que o mamado talvez não fosse o suficiente, né, esse quarto de segurança. E, para ser bem sincera, ontem, durante a noite, quando tiveram os mísseis, que tiveram 3 ondas, né, grandes, eu vi o meu quarto de segurança tremer e eu achei que o meu prédio ia cair na minha cabeça. Então, assim, a gente está em constante ataque, vira e mexe tem alarme, a gente corre pro quarto de segurança, mas não era nessa intensidade, né? Ontem, realmente, depois de muitos anos, eu fiquei muito assustada. Eu achei realmente que ia destruir minha casa, que ia destruir, acabou. A gente não tem, assim, além dessa segurança que a gente não tem muito mais para onde correr, né? E eu fico muito triste, porque eu vejo que é isso. Politicamente falando, eu não sei dizer nada, né? Não, prefiro não opinar, mas a gente vê que Israel está fazendo ataques muito pontuais e o Irã responde com ataques em qualquer lugar. Então, assim, todo mundo sofre aqui, né? A população civil, não é uma questão militar. Você falou dessa preocupação sobre este quarto de segurança que você tem no seu apartamento e que há um temor de que ele talvez não seja o suficiente, né? O que é esse quarto de segurança? Porque para nós aqui no Brasil é uma ideia
muito distante. Difícil pensar em um brasileiro que tem uma estrutura desse tipo na sua casa. O que vocês têm nesse quarto de segurança, segundo os protocolos de orientação que vocês têm do governo israelense, até quais são as orientações realmente do que colocar nesse quarto de segurança? Qual o objetivo? Por quanto tempo, por exemplo, seria possível ficar nele? Porque é uma estrutura um pouco diferente de um bunker, né? O meu, eu moro no térreo, né? Então o meu não é subterrâneo, o meu quarto de segurança ele é no térreo mesmo. E ele é um quarto mais reforçado, com paredes de ferro, né, para segurar o impacto. E mas assim, pelo que eu entendo, esse quarto de segurança ele foi feito para os foguetes que vêm do Hamas, de Gaza. Ele não vem para mísseis balísticos do Irã, né? Isso é uma novidade. Então, a orientação que a gente está tendo nesse momento é a gente recebe por aplicativo um pré-aviso de que vai acontecer alguma coisa para ficar próximo do quarto de segurança. Eu, como estou na minha casa, eu já prefiro entrar e só ficar tranquila lá, assim, já estar lá para não ter que sair correndo. E antigamente a orientação era esperar a sirene parar de tocar 10 minutos e pode sair. Só que agora a orientação está sendo um pouco diferente. Então, por exemplo, ontem, em um dos ataques, a gente ficou mais de 1 hora no quarto de segurança, esperando a orientação do governo que vem pelo aplicativo ou pela TV, para que a gente podia sair. Então, a gente não saiu depois de 10 minutos. Fernanda Becker, muito obrigada por passar para a gente aqui no Brasil um pouco do que vocês estão vivendo por aí. A gente, claro, torce para que vocês estejam sempre em segurança. Muito obrigada pelo seu relato, viu? Até uma próxima.